Cinquentões, sessentões, setentões ou até mais experientes estão empreendendo. Nós estamos falando do empreendedorismo sênior, onde as pessoas não param após a aposentadoria ou independente da carreira profissional, com valores e propósito de vida. No programa de hoje nós vamos contar histórias de pessoas que, ao contrário de parar depois de aposentarem, empreenderam com muita produtividade. No Brasil, com os avanços da medicina, a expectativa de vida das pessoas tem aumentado consideravelmente. Subiu de 60 anos na década de 80 para 75 anos atualmente. Os idosos representam aproximadamente 12% da população brasileira. E todas as projeções indicam que muito em breve a idade média de vida dos brasileiros ultrapasse os 80 anos. Praticamente um quarto dos lares são mantidos por pessoas acima de 60 anos. Neste cenário, surgem a necessidade, experiência, capital e investimento. Ingredientes que trazem uma vida ativa para quem ainda tem muito potencial a ser desenvolvido, o chamado empreendedorismo sênior. A especialista que dá consultoria para o público que busca um novo caminho na carreira fala desse fenômeno no mundo dos negócios. Antigamente as pessoas se aposentavam e queriam curtir um pouco a vida após a aposentadoria, tinha uma relação mais assim de trabalho voluntariado, tinha uma relação mais solta, vamos dizer assim, após a aposentadoria. Com as mudanças até da própria economia, com as despesas aumentando, convênio médico e tudo, as pessoas hoje se aposentam muito novas. E aí fala-se, poxa, com a longevidade, passando dos 80, né, uma pessoa de 60 hoje não é considerada, né, idosa, ela está em plena atividade física e mental. Então começou a surgir o crescimento do empreendedorismo após os 50. E quem é esse público que busca empreender após os 50, empregado ou não? É alguém que já pensa em o que fazer após a aposentadoria? É alguém que começa a ficar meio desesperado que logo chega a aposentadoria? Me fala um pouco desse perfil. A gente tem um perfil de pessoas muito antigas de casa, 30 anos de empresa, 25 anos de empresa. Então essas pessoas, mesmo que ela tivesse um sonho de empreender, esse sonho vai ficando meio para depois, né? A hora que eu me aposentar, então entra numa zona de conforto. Ou a empresa desliga essas pessoas ou elas vão ficando. E aí a gente chama até dos pratas da casa, né? Muita gente aposentando com mais de 25 anos de empresa. Então aí quando ele se aposenta, ainda novo, principalmente quem se aposenta por tempo de contribuição, acaba está aposentado com 55, 60 anos. Então ele tem ainda, com a longevidade, mais uns 15, 20 anos pela frente. De produtividade. De produtividade. Então aí, vamos, o que eu vou fazer? Até porque muitas vezes só a Previdência não vai cobrir as despesas e o padrão de vida que ele tinha. Então, para eu manter o mesmo padrão, eu tenho que continuar fazendo um complemento dessa renda. Aí, bom, surge um boom aí do empreendedorismo após os 50 em função disso. Mas para voar alto é preciso um planejamento, diz a especialista em plano de preparação para a aposentadoria. Quem tem uma qualificação muito técnica e trabalhou por 25 anos, 30 anos numa empresa e essa qualificação dele é uma qualificação requisitada no mercado, ele deixa de ser um funcionário CLT, abre uma microempresa e passa a ser um consultor técnico. E vai prestar serviço não só para aquela própria empresa que ele trabalhava, como outras empresas. Então ele amplia a área de atuação dele, mesmo do trabalho dele, mas ele amplia o número de clientes. E muitas vezes amplia a renda significativamente. Não sendo mais CLT, ele acaba se aperfeiçoando, agregando outros serviços na entrega dele. Então, existe um número significativo de consultoria técnica especializada que cresce e faz esse empreendedorismo aí após a aposentadoria. Uma das pessoas que depois de anos no mercado corporativo decidiu empreender é esta headhunter, profissional que procura talentos
e é focado em encontrar a melhor pessoa para determinada função. Sempre trabalhando com seleção de pessoal, treinamento, tudo que era relacionado ao desenvolvimento de pessoas. E eu percebi uma grande necessidade de atendimento ao cliente, no sentido, no momento que eu tinha uma demanda, eu buscava recursos externos para que me ajudassem, me apoiassem nos processos de seleção, e eu não tinha uma resposta rápida ou de uma certa qualidade que eu precisava. Eu acabava fechando os processos por conta própria e aquele universo ali não me atendia de uma maneira mais agradável. Em que sentido? Não entendiam muito o DNA da empresa, quais eram as reais necessidades daquele perfil, de ser condizente com o campo, enfim. Ou mesmo tecnicamente não atendia, N coisas. E eu sempre falava assim, um dia eu vou ter uma consultoria e vou proporcionar um trabalho diferente. Mas isso só ficava da boca para fora, eu não tinha aquele sonho, aquele desejo de um dia vou montar a minha consultoria. Muito bem, aí eu, com vários anos de experiência e tudo mais, eu fiz um processo de seleção a nível nacional, atendendo desde o Nordeste ao Sul do país, com vagas sempre técnicas de engenheiros, técnicos de campo, tudo voltado tanto na automação como no sistema de telecom, enfim. Eu fiquei 3 anos viajando, né? Então eu sempre fui muito voltada a campo, a entender como que era a real necessidade do cliente e tudo mais, e sempre dava respostas daquilo que eles estavam esperando, até acima das expectativas. A partir desse trabalho, surgiram novas oportunidades. Os clientes começaram a me procurar onde eu estava alocada e eu quero que a Carol faça esse trabalho. Então começou a ficar uma coisa meio direcionada. E aí chegou um determinado momento e falou, peraí, eu já aprendi até como se faz a parte administrativa, fazer um boleto, uma nota fiscal, uma coisinha assim. Peraí, eu acho que eu posso empreender. Nesse ponto, os clientes, quando precisavam de um recrutamento, procuravam onde a Carol estava trabalhando. Exatamente. Tanto é que hoje a minha empresa, a Black Tie RH Inteligente, ela vai completar 6 anos e eu tenho clientes há mais de 10 anos que eu venho atendendo. Então, para onde eu passava, eles me acompanhavam. Então, eles já sabiam quais eram os perfis que eles tinham disponíveis e o que eu poderia oferecer em termos de rentabilidade, porque eu abaixava e abaixo até hoje o turnover, né? Turnover é um termo da língua inglesa que significa virada, renovação, reversão. Em recursos humanos, traduz, na verdade, o percentual de substituição que uma empresa possui e serve como indicador de saúde organizacional, ou seja, o giro entre entradas e saídas de funcionários em uma empresa. Eu procuro a pessoa certa para o lugar certo. Então, as culturas têm que estar alinhadas, né, com o perfil. Aquela pessoa ela tem que estar preparada para enfrentar aquele ambiente. Né? Então, se ela não for condizente, é como se fosse um casamento. Né? Então, se ela não for condizente com aquilo, não vai fazer sentido. É um erro de seleção. Por isso que as pessoas saem também. Mas por quê? As pessoas saem porque elas foram demitidas tecnicamente? Não, foram demitidas por comportamental mesmo. Então, aquela pessoa pode até ser tecnicamente arrojada, mas o comportamental dela está comprometido. Ela explica que tudo foi um processo natural e em 6 anos tem uma boa carteira de clientes. Foi um boom tão grande que eu mal divulguei. Para você ter uma ideia, eu já estava fechando as vagas sem estar com o meu CNPJ já pronto. Estava em vias de saída e tal. Então eu falava, olha, tudo bem, eu faço o processo, depois eu emito nota fiscal, boleto, coisas desse tipo. Então a coisa começou a engrenar de uma forma muito rápida. A coisa foi caminhando muito lado a lado, porque aonde eu estava, os processos também estavam se extinguindo, porque estava havendo uma reformulação muito grande na empresa, estava sendo adquirida por outra, então estavam as coisas muito assim estremecidas lá no ambiente de trabalho. Falei, opa, peraí, eu acho que esse é o momento, né? E aonde eu acabei realmente me desligando, pedindo esse desligamento para que a coisa acontecesse de uma forma mais natural e mais rápida possível, porque já tinha cliente já me procurando. E você fez de uma forma natural que os antigos chefes, digamos assim, não ficaram, poxa, a Carol nos traiu. Não, muito pelo contrário, né? Falou, olha que legal, bacana, parabéns. Eu acho que esse é o seu momento, você já está numa fase que
dá para você, sabe, tranquilamente empreender, né? Porque esse é um perfil que você já tem. Então você quer fazer as coisas para os outros da sua forma, da sua maneira, que o resultado está aí, é positivo, né? Então não foi nada de traição, foi muito às claras, tá? Pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor em 2018 aponta que 1,9 milhão de empreendedores em que os negócios estão em fase inicial têm de 55 a 64 anos. Eles representam 9,7% das pessoas que se dedicam a uma empresa nova ou prestes a nascer. Já quando se trata de empresas consolidadas, os sêniores somam 4,8 milhões de indivíduos e representam 24,9% dos empreendedores, mais que o dobro do percentual da faixa de 18 a 34 anos. Mas o que deve ser levado em conta para se empreender nessa fase da vida? Se eu tenho mais de 50 anos, né, 60 anos principalmente, que é a faixa entre 55 e 60 que as pessoas se aposentam, eu vou empreender. É fundamental ele ter um bom planejamento, porque assim, quanto que eu vou investir nesse negócio? O meu negócio é sustentável sozinho, eu dou conta? Preciso de equipe, não preciso de equipe? Se eu preciso de equipe, vai ser minha família? Eu tenho uma boa relação familiar? Porque se você não tem uma boa relação familiar, vai querer, além de não ter uma boa relação familiar, né, ter uma relação profissional, nossa, bem complicado. Se ninguém quer tocar aquele negócio, vale a pena eu investir tudo que eu tenho naquele negócio? Quem vai seguir daqui 10 anos? A curva das pessoas, conforme vai passando a idade, você não tem a mesma disposição que você tinha aos 40. Então, ou seja, você não vai dormir meia-noite, acordar às 6 e dizer, eu sou empreendedor, né, é meu negócio, e botar toda a energia. Então, a tendência é você arrumar uma coisa mais leve, que você possa também curtir um pouco da vida. E aí você tem a saúde, que requer mais atenção, atividade física, melhor alimentação, ou seja, entra outros fatores, que não é só empreender. A Carol, sempre antenada com a inovação, conta que a tecnologia é uma grande aliada em seu negócio. Você também optou por um modo diferente de recrutamento, você não tem, por exemplo, uma sala fixa, como se fosse uma agência de emprego. Me fala desse modelo. É um modelo que eu já venho, assim, eu já adquiri há muitos anos, antes de pensar em abrir minha empresa. Logo quando o Skype saiu, eu já comecei a treinar como que é isso, como é esse universo, como que eu vou medir o comportamental das pessoas e coisa e tal. E vi que isso seria possível, sim. Claro, eu tenho as minhas técnicas para poder detectar se aquele perfil está condizente ou não. Então comecei a fazer por Skype, eu realizava muitas entrevistas em cafés, né? Isso é muito bom, porque o candidato se sente um pouco mais à vontade, mais confortável, menos resistente, ele é o mais natural possível. E é isso que eu tenho que buscar. Uma técnica é o Skype, outro é um lugar totalmente neutro. Então ele já vai de uma forma mais leve, ele vai esperar sim no momento. E a gente, claro, tem umas técnicas que faz aquele quebra de gelo para que ele se sinta mais natural possível e mais acolhido. É muito difícil você estar numa empresa e tocar o seu empreendimento, porque qualquer negócio requer muita dedicação. Então, assim, muitas pessoas começam a desenvolver o espírito empreendedor trabalhando o intraempreendedorismo. Então, as empresas estão investindo nisso, quero que o meu colaborador pense como dono, cuide disso aqui como se fosse dele e começa a pensar como dono. Então, ele pode empreender dentro de onde ele está trabalhando. Aí ele vai se preparando para quando ele sair, montar o negócio dele. E alguém vai ter que fazer, né? Aí se você não tem capital para ter tudo isso, é complicado, porque o mundo está tecnológico cada vez mais. E nós, na nossa época, não era assim. Eu fui da época de fazer datilografia. Meu grande diferencial na época era escrever máquina elétrica. Nossa, né? A gente pode comparar hoje quem domina um computador. A empreendedora lembra que é importante que o colaborador tenha uma cultura de tratar o trabalho como algo seu, o que, no caso dela, facilitou o processo de ter a própria empresa. Nas empresas onde eu trabalhei, tipo assim, eu era dona do meu negócio. Então eu vestia não só a camisa da empresa, mas eu transformava aquilo lá como eu sendo a dona do negócio. Então isso me facilitou. Então essa cultura, como que eu posso dizer, esse tipo de comportamento eu já vinha adotando há muito tempo. Então eu mesma acabei criando mecanismos que eu era responsável, né? E eu, tanto pelos resultados como pela entrega, enfim. Então eu recebi vários prêmios justamente por causa disso. Eu tinha esses destaques
pela forma como eu conduzia o meu trabalho. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, estima que haja 2,2 milhões de donos de negócios com idade acima de 65 anos. Do total, 14% ganham o equivalente a 5 salários mínimos ou mais e 6,1% emprega a partir de 6 funcionários. Para se ter uma ideia dessa participação nos negócios, os empreendedores de 25 a 34 anos registram percentuais de 7% e 3,2%, respectivamente. De qualquer forma, empreender é sempre um grande desafio. Você tem que entender de tecnologia, você tem que entender um pouquinho de informática, você tem que entender o que é um site, o que é um blog, o que é um domínio, né? Ter uma rede funcionando de Instagram, Facebook, tudo isso demanda tempo. Eu não consigo dar conta das minhas redes sociais, não dá, né? Porque são 4, 5, você tem que estar lá conectada, é muita coisa. E além disso, mesmo que você não venda especificamente, mas quem não é visto não é lembrado, né? Agora os vídeos, você tem que gravar, é tanta coisa que aí você fala assim, mas eu só vendo coxinha. Nossa, mas quem vai comprar a coxinha? Né? Você vai ter que ter ou um delivery, ou você vai ter que vender, postar as fotos, enfim. Quanto mais pessoas experimentar o seu produto, mais indicação você vai ter. Primeiramente, avaliar bem se é um sonho, se é uma oportunidade ou se é uma necessidade. Se for uma oportunidade, mais fácil, porque tá surgindo uma oportunidade, você pode se inteirar e avaliar isso. Se for por necessidade, mais do que nunca fazer um excelente planejamento. E se for um sonho, fazer também um belo planejamento e ver se aquele sonho é factível nessa fase. Porque às vezes você pode realizar um sonho nos primeiros 4 ou 5 meses, aliás, 4 ou 5 anos e depois ter um pesadelo. Longe de ter um pesadelo, o dentista aposentado que atuou por 45 anos começou a empreender bem antes de pendurar as chuteiras, investindo em terras e gado. Ele é um dos fundadores de uma importante associação da categoria na cidade e mostra com orgulho a honraria e a matéria publicada na revista da instituição. Me dediquei 45 anos trabalhando em consultório, das 7 da manhã às 11 da noite. Eu peguei uma fase boa da odontologia quando estavam montando a IBM, Tratores do Brasil, Vábico, 3M. Então a gente fazia muitos convênios e eram estrangeiros, né? Americanos. Então eram bons clientes, bons pagadores. Então eu consegui uma fase muito boa da odontologia assim que eu me formei e me dediquei a isso. Então eu falei assim, você trabalha até as 11 da noite? Sim, porque tinha diretores da IBM, por exemplo, que trabalhavam até as 10 da noite e saíam da IBM e iam para o meu consultório. E eu os atendia, eu dependia disso, deles. E isso foi bom para mim, que eu fui conseguindo fazer uma poupança, né? E que era o meu sonho. Um dia eu falei, eu quero só ser dentista há 20 anos, 30 anos. Então foi fazendo. E foi 45, hein? Só no fim eu fiquei aos 45 anos. Quando deu 45 anos, eu falei, não, agora chega. Ele lembra com orgulho da infância. Eu nasci em fazenda, né? Eu fui criado na Fazenda Palmeiras, que era do Simão von Zuber. A Fazenda Palmeiras hoje é onde é a Singe, onde é o aeroporto. O próprio aeroporto era na Fazenda Palmeiras. Então era uma fazenda grande, pegavam o Descampado, que é um bairro, Descampado, a Facinja, o Jardim Itaguaçu, tudo era Fazenda Palmeiras. E meu pai era farmacêutico e ele tinha uma farmácia que atendia 8 fazendas naquela região. E eu fui criado lá. Então o meu primeiro estudo foi numa escola rural mista de Descampado, aonde a professora, ela
dava aula para o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Ela dava tudo na mesma sala, ao mesmo tempo. Então lá que eu aprendi a ler, a escrever. E Já era um homem da terra. já era da terra. Então a minha escola justamente foi na fazenda, convivia com o pessoal da roça, convivia. Os próprios filhos dos donos das fazendas estudavam ali também. Ia a pé para a escola, descalço, a gente ia descalço. Não tinha merenda escolar, não tinha sopa, a gente tinha que levar o lanche. O cirurgião dentista conta que há 30 anos resolveu empreender e voltar às origens foi a oportunidade que surgiu em uma viagem. O meu sonho era conhecer um rio de água quente. Falavam para mim e às vezes eu via no jornal, no estado de São Paulo, saiu reportagem, que em Goiás existia um rio de água quente que nem do chuveiro. E pus na cabeça que eu queria conhecer aquele rio. E daí fui ver aonde que era mesmo o rio. E daí eu comprei um DKV. Na época comprei uma piruinha DKV, pus uma colchonete, aquecedor, fogão, um fogãozinho, tudo. E uma barraca, comprei e fomos 2 dias de viagem de Campinas, lá era tudo terra. Você e sua família? Eu e minha mulher. Só tinha eu e ela, não tinha filhos. E nós acampamos à margem desse rio, no lugar que hoje chama Esplanada. Hoje é muito bonito lá, mas naquele tempo era um gramado, só tinha grama e mato. E ficamos 15 dias acampados na beira desse rio. Daí nós ficamos sabendo que a 20 quilômetros de lá existia uma cidade, uma vila. Era uma vila que se chamava Caldas Novas. Nós ficamos sabendo dessa vila, que existe Caldas Novas, que tinha uma pensão, e uma prefeitura, um jardim, e era tudo de terra. E um dia numa segunda vez que nós fomos acampar lá, com o mesmo DKV, nós fomos até Caldas Novas. Era uma vilazinha, não tinha muita coisa lá. Tinha um loteamento vendendo lotes, num preço que era assim, aquele dinheiro que a gente tinha no bolso, né? Era bem baratinho. Era baratinho, era coisa, vamos dizer, de dinheiro de hoje, um lote de terreno, R$300 em dinheiro de hoje. É dinheiro que a gente pode ter no bolso, lógico. E acabei comprando um lote. E foi até interessante que o lote vizinho também estava à venda, e era de um dentista. E o corretor falou, então, o dentista quer vender, ele quer vender os 2 lotes, ele quer 600 dos 2 lotes. Mas eu já falei para ele que é muito caro. Eu falei, é mesmo caro, fala se ele quiser 500 eu compro os 2. Acabei comprando essa propriedade. Até que esse mesmo corretor um dia me procurou, eu falei, puxa, você gosta daqui? Aqui tem tanto sítio, tanta fazenda barata, né? Tem uma aí que o homem gosta do lote seu lá. Ele quer, com o tempo, construir um armazém. E ele pega seu lote de entrada. Daí eu dei meu lote de entrada, aqueles 2 lotes de entrada, e paguei o resto em 10 vezes e comprei um sítio lá, né? Mas aí quando o senhor comprou esse sítio, o senhor já começou a produzir ou o senhor deixou ele parado lá um tempo? Sim, eu comprei o sítio e não tinha nada, era só cercado e pasto, né? E depois, na outra vez que eu fui, eu procurei uma pessoa que era vizinho, que estava sempre se interessado lá. E eu falei para ele, se eu comprar uns bezerros aí, compra aí 10 bezerros, você não toma conta para mim meio a meio? Eu dou o bezerro, você toma conta, quando vender nós repartimos o dinheiro. Ele topou e nós começamos a fazer negócio assim com um meeiro. Meeiro é o agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa e reparte os seus rendimentos com o dono dessas terras. O dono da terra fornece o terreno, a casa e às vezes um pequeno lote para o cultivo particular do agricultor e de sua família. Ele fornece ainda equipamento agrícola e animais para ajudar no trabalho. Ele entendia de gado, então ele sabia o gado que ia crescer, que ia dar porte e tal coisa. E nós estamos juntos até hoje.
Olha, que parceria boa, hein? Ele tem 90 anos e nós, ainda até hoje, nós temos negócios em parceria. Eu planto mandioca e planto milho. O milho é mais pro gado, né? A gente guarda, tritura, que é para dar pro gado, para engordar mais rápido, o que nós chamamos de confinamento, né? E a mandioca vende, porque lá faz muito polvilho. Então a gente colhe a mandioca e vende para os polvilheiros, né? A pessoa que faz polvilho sempre compra mandioca. Mas ela serve também para o gado. Na época da seca, a gente também tritura a mandioca para dar para o gado, para ele crescer um pouco mais, engordar um pouco mais. Eu crio esse bezerro durante um ano. Eu vou criando. Ele está, por exemplo, com 3 arrobas. Em um ano, ele engorda 10 arrobas. Então, eu compro ele com 3. E em um ano, eu tenho um boi de 13 arrobas. 13, 14. Às vezes, tem uns bois que crescem rápido, vai para 15 arrobas, né? Então, é uma média de 10 arrobas que engorda. Então, quando ele atinge as 14, 15 arrobas, a gente vende esse boizinho para as pessoas que faz confinamento. Então tem pessoas que só vivem de confinamento. Pega esse boi, que eu demorei um ano para crescer, ele confina, eles prendem esse boi no lugar e enche de ração, milho, mandioca, tá? E em 3 meses esse boi vai para 18, 20 arrobas. Então ele acaba ganhando 6, 7 arrobas só no engordar em 3 meses. O termo arroba, de origem árabe, é a mais antiga medida de massa existente e varia de acordo com a cultura ou povo que a utiliza, possuindo diversos valores em quilogramas. Na Arábia Saudita, por exemplo, a arroba equivale um pouco mais de 11,3 kg. Em algumas regiões da Espanha, esse valor é de um pouco mais de 16 quilos. E no Brasil e em Portugal, 14,688 kg, o que foi arredondado para 15 quilos. No Brasil, apesar de estar consolidado este último valor por arroba, existe ainda uma grande confusão entre o peso vivo e o peso da carcaça bovina. O frigorífico só compra boi de 18 arrobas para cima, normalmente 20, 22 arrobas. Quando fala uma arroba de boi, é uma arroba de carne, viu? Sim. Não sei se você sabe. Sim. Quando o frigorífico mata, você manda um boi para matar, o chifre, casco, rabo, fígado, coração, tudo é do frigorífico. Tá. Ele só te dá a carne. É essa carne que tem que ter 20 se arrobas. conta como arroba, que custa R$180 o quilo. Pelas fotos dá para perceber a vida simples que esse empreendedor leva, bem diferente dos tempos de cirurgião dentista. Aqui, por exemplo, eu não podia sentar num botequim para tomar uma caipirinha, comer um churrasquinho, pegar o croquete com a mão, tal coisa, né? Eu tinha que ter uma personalidade, mostrar higiene, mostrar tudo isso. Então, aonde eu ia, era Dr. Nelson, Dr. Nelson. Lá eu não sou o Dr. Nelson, né? Lá eu sou um peão. Eu estou com 80 anos, ando a cavalo, você vê ali minha moto, ando de moto, ando a cavalo, me sinto um jovem, me sinto uma pessoa de realmente 55, 60 anos, e eu considero que essa minha vida de campo, de roça, me deu esse dom, né? Esse bem que eu tenho, assim, de estar sempre alegre, feliz e contente. Com tanta produtividade, o que os empreendedores sêniores podem ensinar? Eu não dependo da minha aposentadoria, né? Embora ela seja bem, assim, de acordo com aquilo que eu planejei, mas eu quero deixar isso com uma forma assim, olha, das minhas viagens e coisa e tal. Eu tive esse privilégio, mas aí que tá, eu tive uma educação financeira, então é diferente. Você é feliz onde você está? Primeira pergunta. Eu sou. Então, analisem de forma o que você pode criar de diferente, né? Ou então, olha, eu quero empreender, mas é aquilo que você quer empreender, você conhece? Porque não adianta nada achar que é moda,
Por exemplo, eu vou abrir uma academia, um exemplo, não sei, mas eu sou formado na área, eu conheço o negócio. Se não, não faça isso. Você tem que seguir aquilo que realmente você gosta, que te faz bem e te faz feliz. A aposentadoria é pouca, então eu vivo de comprar bezerro e vender os garrotes, né? É um encanto. É um encanto. Por exemplo, você está aqui na minha chácara, que aqui é cidade, né? Que aqui é um bairro de Campinas, e você vê o que eu tenho, olha, passarinho cantando, meus peru, ganso, pavão, as galinhas de Angola, peixe. Então eu vivo aqui. Eu passo quase que o dia, quando eu estou aqui, quase que o dia todo aqui. Daqui mesmo eu tenho internet, eu cuido das minhas coisas por lá. E lá eu me sinto o rei.